Galera, nós vamos estar corrigindo aqui agora algumas questões, né, que vocês me mandaram no privado, e aí eu acho importante a gente acabar discutindo essas questões porque elas envolvem assuntos transversos. E nesses assuntos transversos é que a gente vai focar essa mini aula, né, de gabarito comentado, ok? Então, pegar a folhinha anterior, tá? E a gente vai partir aí para algumas questões. Eu selecionei poucas para não ficar cansativo, tá? Então, olha essa questão aí, tá? Questão 15 da primeira folhinha que foi para vocês, tá? Eu chamei de folha 1 aí, porque na realidade foi a primeira folha, tá? Não é porque é página 1 não, tá bom? Na aula que vem vai ter a segunda e por aí vai. Então, vamos pegar essa questão aí, ó. No aparelho digestório de um boi, o estômago é dividido em 4 compartimentos. Os 2 primeiros, rumen e barrete, ou retículo, contêm rica quantidade de bactérias e protozoários que secretam enzimas que decompõem a celulose do material vegetal ingerido pelo animal. O alimento semi-digerido volta à boca, onde é remastigado na ruminação e novamente deglutido. Os 2 outros compartimentos, omase e abomase, recebem o alimento ruminado e secretam enzimas que quebram as proteínas das bactérias e dos protozoários, que chegam continuamente dos compartimentos anteriores. Considerando apenas o aproveitamento das proteínas bacterianas na nutrição do boi, é correto afirmar que o boi e os micro-organismos são respectivamente. Então, interessante essa questão aí, tá? A gente vai aproveitar para fazer uma revisão rápida sobre a digestão de ruminantes, tá? Para isso, estou colocando aqui o estômago aí do ruminante e seus 4 compartimentos. Então, está aqui, ó, a pança, o rumen, tá? Que é a maior parte, tá? Depois tem aqui, ó, o barrete ou retículo, tá? O omasa ou folhoso, o abomasa coagulador, tá? Todos os nomes que estão aí entre parênteses, tá? Eram nomes mais antigos, tá? Mas não estão errados. Então, o que a gente precisa entender daí, né? Que a celulose é um carboidrato longo, né? Um carboidrato, na realidade é um polissacarídeo, e que nenhum animal consegue digerir essa celulose, né? Por isso que ela é até uma das fibras uma das fibras importantes para aumentar a motilidade do nosso intestino, para aumentar o movimento peristáltico, uma vez que ele não consegue ser digerido. Então isso estimula a tentativa de digestão e acaba regulando aí o nosso fluxo intestinal. Mas isso aí é uma outra história, tá? O foco aí é o seguinte: o boi, né, na realidade, os ruminantes, se alimentam praticamente exclusivamente disso, de celulose, e aí você talvez poderia perguntar, caramba, Rodrigo, como que esses bichos não ficam subnutridos? E detalhe, o pessoal sempre fala, né, que ingestão de carne é bom porque tem as proteínas completas, porque tem todos os aminoácidos que a gente precisa, né? Só os vegetais é mais perigoso, tem que saber comer os vegetais, porque eles não apresentam todos os aminoácidos que nós necessitamos. E então, como é que fica isso? Acaba ficando contraditório, porque o animal que come só isso é fonte de aminoácidos completos e o próprio alimento em si não é. Onde está essa, entre aspas, onde está essa contradição aí? Está justamente nessa população de micro-organismos que existe dentro do estômago compartimentado aí dos ruminantes. Então, primeiro a gente tem que entender que essas bactérias, esses protozoários, esses micro-organismos, eles já ficam aqui, ó, no aparelho digestório desses caras, certo? No aparelho digestório dos ruminantes, logo no compartimento do estômago. Vou até colocar aqui o próximo slide para a gente separar. Então, imagina que o estômago do ruminante aqui, ó, na pança, esteja vazio temporariamente de alimento. A população de bactérias que vai ficar aqui nesse momento em que ele está vazio é menor. Por quê? Porque a resistência ambiental vai ser alta, porque vai estar faltando alimento para elas ali. Existem algumas, mas não tantas quando cai o alimento lá. Então imagina o seguinte, aí o boi pegou, comeu lá o capim, mastigou, jogou isso lá na pança. Essas bactérias, esses micro-organismos aqui agora vão ter oferta de alimento abundante. Então o que vai acontecer com a população desses micro-organismos? Ela vai aumentar, ela vai crescer, certo? E com isso crescem também a variedade de proteínas presente no estômago desses indivíduos aí. Por quê? Porque para as bactérias crescerem, para os protozoários crescerem, eles acabam produzindo aminoácidos que o próprio boi não conseguiria produzir.
Então isso que é interessante. É por isso que a carne deles acaba sendo uma carne com fonte de proteínas completas. Por quê? Porque vários aminoácidos que o próprio boi tem na constituição das suas proteínas não vieram diretamente do capim, mas vieram da produção a partir dos micro-organismos. Fechou isso? Isso daí deu para entender direitinho? Então, esses micro-organismos que estão aqui, ó, eles começam a digerir para o boi a celulose que o boi não consegue. Com isso, o boi ganha a celulose digerida e os micro-organismos saem ganhando comida, certo? Saem ganhando alimento. Logo depois, olha lá o que vai acontecer. Só para a gente falar um pouquinho aqui, ó. O alimento deglutido é misturado às bactérias. Legal. E aqui já tem a celulase, né? A celulase é a enzima que vai digerir a celulose, produzida aí na realidade pelos micro-organismos. Ocorre uma fermentação e a produção de ácidos orgânicos e metano e gás carbônico. Tá? Uma questão do Enem uma vez até falou sobre o aumento do aquecimento global devido à emissão de metano que vinha do processo digestivo dos ruminantes da pecuária. Né? Faz sentido agora entender que esse metano deriva da fermentação da celulose produzida aí pelos micro-organismos, ok? Segunda etapa, olha o que vai acontecer. O alimento agora ele vai para um outro compartimento, que é esse aqui, ó, o barrete, tá vendo? Ali também tem glândulas salivares, semelhantes à boca do indivíduo, e mais mistura de bactérias acontece ali. Então, continua expondo aquele alimento às bactérias e a celulose permanece sendo digerida. Esse alimento retorna à boca para ser conduzido, então, para o próximo compartimento, que está aqui nesse slide. Olha lá. Voltando agora da boca, ele cai aqui, ó, no omásen. Aqui acontece meio que uma trituração mecânica e uma desidratação daquele bolo alimentar deglutido ali, ok? Depois, ele vem para esse compartimento aqui. Isso que é o interessante e a chave da questão aí, ó. Esse compartimento aqui, tá? Que é o abomásen, ele tem inclusive um formato muito semelhante ao nosso estômago. E também tem uma função bem análoga ao nosso estômago. Você vê que ele vem daqui e ele é ligado ao intestino delgado que vai embora lá no tubo digestório do indivíduo. Aqui acontece a produção do ácido clorídrico e da pepsina, que é a principal enzima que digere ali proteínas no estômago, certo? No nosso estômago, a pepsina está ali quebrando proteínas. Ué, mas de onde vieram essas proteínas? Poxa, pensa comigo. Aumentou a oferta de alimento no estômago. Então a população de bactérias aumenta de tamanho. Cresce bactéria pra caramba. Depois, essas próprias bactérias que o boi, entre aspas, criou ali pela oferta de alimento, ele mesmo destrói aqui, ó, nesse último compartimento do estômago e aproveita os aminoácidos que ela mesma produziu, que ele jamais seria capaz de fazer. Aqui desse lado sobra um pouquinho ainda de bactérias, porque nem todas elas são enviadas para lá, então ainda fica um pouquinho aqui, esperando ele comer novamente e o ciclo se repetir. Esses micro-organismos aí, ó, fornecem para o bovino, aí, no caso para o ruminante, cerca de 100 gramas de proteína por dia, que é equivalente a um bife que nós comemos, só para você ter ideia, né, da riqueza de proteína que vem desses indivíduos. Ok? Então, fizemos uma revisão legal, vamos voltar lá na questão. Aí ele pergunta assim, ó, considerando então apenas o aproveitamento das proteínas bacterianas, ou seja, o boi comendo só as proteínas da bactéria, é correto afirmar que o boi e os micro-organismos são respectivamente... Bom, primeiro, o boi, em tudo que é cadeia alimentar representável, você vai ver o boi como consumidor primário porque ele está sempre comendo capim. Mas neste exemplo, tá? Considerando que o boi ele está comendo as bactérias e as bactérias que estão comendo o capim, o boi aí passa a ser o quê? Consumidor secundário e as próprias bactérias consumidoras primárias, certo? Então, qual é a resposta aí? Olha lá, ó. O boi, consumidor secundário, e as bactérias, certo? No caso, os micro-organismos, não só as bactérias, consumidores primários, letra E. Beleza? Deu para a gente tentar entender um pouquinho sobre o que é a digestão dos ruminantes, tá? Deu para fazer uma revisão, vocês vão ver isso na fisiologia aí na frente,
posteriormente, tá bom? E deu para a gente pegar um link com a parte ecológica, beleza? Vamos partir aí agora para a segunda questão. Olha essa questão aí. Essa questão, ela trata um assunto muito rico, que aqui foi cobrado de uma maneira até fácil, tá? Mas outros vestibulares podem cobrar esse conceito. Por isso que eu peguei para explicar essa questão daí, tá? A questão mostra uma charge, né? Tá ali, ó. Achou algum néctar para a gente beber? Aí outro fala assim, só tem folha. Aí outro fala assim, festa infantil é um saco, né? Então, veja bem, vocês estão vendo que os indivíduos aí da mesma espécie têm hábitos alimentares diferentes. Em contrapartida, eles também estão em momentos diferentes da vida. Aí ele coloca assim, ó, com relação aos insetos holometábolos, como os representados no quadrinho, é correto afirmar que... Então vamos parar para aí e vamos vir para cá. Olha só. Aqui estão 3 estágios de desenvolvimento, tipo de desenvolvimento do indivíduo, tá? Eu coloquei ali o ametábulo, o M-metábulo e o holometábulo. Então vamos lá de novo, ametábulo, M-metábulo, holometábulo. Então, o que vai acontecer? O indivíduo, quando sai do ovinho lá, e ele é idêntico ao indivíduo adulto, com todas as suas funções preservadas ali, só aguardando amadurecer, tá? Ele é ametábulo, porque não houve metamorfose, ele é de desenvolvimento direto, tá beleza? Já o cara que foi citado lá na questão, chamado de holometábulo, ele tem uma metamorfose completa. Ele primeiro passa por um estado de larva, depois ele passa por um estado de pupa, depois ele passa por um indivíduo adulto que tem todas as funções completas, beleza? O mais confuso da gente entender é o M-metábulo, que é meio que uma metamorfose incompleta. Então você tem um indivíduo pequeno que gera uma ninfa, que é bem semelhante a ele. No entanto, ela não apresenta nem asa nem capacidade reprodutiva. Só vai apresentar a capacidade reprodutiva na fase adulta. Então é meio que uma metamorfose incompleta, chamada de M-metábulo. Então, ó, a metábulo está ali, ó, desenvolvimento diretão. M-metábulo, a gente já acabou de ver, né, que o indivíduo intermediário não tem todas as funções, inclusive reprodução nem asa. Tá? E o holometábulo, que é completo, cada fase bem definida, passando obrigatoriamente aí pela pupa. Beleza? E o indivíduo formado adulto é extremamente diferente do indivíduo pequeno. Esse interessa pra gente, porque como existe uma diferença grosseira entre o indivíduo inicial e o indivíduo final, o nicho ecológico ocupado por eles também é diferente. O hábito alimentar, o lugar que vive até é diferente. Isso minimiza efeitos competitivos. Ou seja, se você tivesse aqui nesse exemplo, tá? A traça de livros, uma pequena e uma adulta, tá? Uma inicial e uma final. Ambas têm o mesmo comportamento ecológico, o mesmo hábito alimentar. Então, vai haver competição entre elas, o que vai reduzir significativamente a quantidade desses indivíduos no habitat. Já, enquanto o indivíduo, tá? Eita, me perdi aqui. Enquanto o indivíduo, tá aqui no slide, tá? Ele tá ali, ó, sendo holometábulo, nesta fase da vida ele está comendo uma coisa, na outra fase ele está lá comendo néctar, bebendo lá, sugando néctar. Ou seja, não existe competição direta entre eles. Isso faz com que a espécie consiga manter um número grande de indivíduos no habitat. Isso é muito bom para a segurança da espécie. Pescou essa dica aí? Então, se o cara estiver falando ali, o que tem a ver, né? O cara que é holometábulo, né? E ele tem um sucesso ecológico numérico maior do que outros ali. Tem a ver com isso daí, ó. Nichos ecológicos diferentes são contraditórios à competição. Se tiver nicho ecológico igual, vai desempenhar a mesma função, disputar os mesmos recursos. Ok? Então, olha só a letra C aí, ó. Os diferentes recursos explorados pelas formas jovem e adulta possibilitam que no mesmo habitat suporte o maior número de indivíduos da espécie. Ok? Olha essa questão aí. Essa daí surgiu muita dúvida. Muita gente me perguntou sobre ela. Tá? Ela foi uma questão da UERJ. Na minha opinião, ela é uma questão boa, mas a seleção das opções deixou a desejar, porque ela acabou dando uma dica para o cara que descobria o primeiro número aí. Tá? Então vamos dar uma olhadinha.
Na fotografia abaixo, podemos identificar organismos produtores e consumidores participantes da cadeia alimentar. Então, o produtor está ali, como capim, os consumidores estão aqui, os herbívoros comendo lá, tá? O ruminantezinho, a ovelhinha lá. Observe agora o esquema a seguir, que apresenta uma síntese das etapas numeradas de 1 a 8 associadas ao consumo e à produção de carboidratos nesses organismos, incluindo as que se passam no tubo digestivo. Vamos olhar e vamos focar aqui esse gráfico, tá bom? Então eu tenho 3 polissacarídeos aqui, ó. Celulose, amido e glicogênio. Relembrando a bioquímica celular aí, tá? Vamos dar uma olhadinha que a celulose é um polissacarídeo de estrutura vegetal, componente da parede celular das células vegetais. O amido é vegetal também, mas não desempenha função estrutural, ele desempenha função energética, tá? E o glicogênio, que é animal e tem a ver com reserva energética. Em nós, o glicogênio é estocado no músculo, tá? Nos músculos e no fígado, beleza? O amido aí nas raízes dos vegetais e a celulose na parede celular das células vegetais, que confere a elas a resistência, beleza? O intermediário aqui, ó, é a glicose, que é um monômero que forma os 3, beleza? Com arranjos estruturais diferentes, mas a matéria-prima para a formação da celulose, amido e glicogênio é a mesma que a glicose. E aqui embaixo eu tenho gás carbônico e água, tá? Tanto formando a glicose na seta 1, quando sendo formados pela decomposição da glicose na seta 2. A chave da resposta dessa questão está aqui. Em cima eu vou explorar um pouquinho mais para a gente rever alguns conceitos importantes. Então, a seta 1 mostra gás carbônico e água formando glicose. Opa, que processo anabólico é esse aí? Tá? CO2 mais água formando glicose. A gente conhece que é a fotossíntese, né? A fotossíntese é o processo que pega como matéria-prima água, gás carbônico, sais minerais, elementos abióticos, aí como a luz, e forma a glicose. Então a seta 1 representa a fotossíntese, né? A seta 1 representa a fotossíntese. A seta 2 é um processo oposto à fotossíntese, um processo exotérmico, um processo catabólico, chamado de respiração celular, que consiste na destruição da molécula de glicose até a produção, né, a oxidação completa dela a gás carbônico e água. Respiração celular, então, é a seta 2, beleza? Por aqui você já respondeu a questão, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no 3. O 3 está mostrando a celulose virando glicose. Ué, onde que isso aqui está acontecendo? Celulose sendo quebrada, formando glicose. A gente viu na questão 1, que mostrava o boi aproveitando a celulose através da digestão dela, né, pelos micro-organismos. Então, os micro-organismos quebram a celulose até formar glicose, e o boi se aproveita disso. Então, o 3 é uma digestão. Ela não é feita pelo boi, mas acontece lá nele, certo? O 4 é a fabricação da celulose. Quem está fazendo isso? A própria célula vegetal, certo? Quem está produzindo amido aqui a partir de glicose na seta 5? É também a célula vegetal. A célula vegetal, ela vai fabricar amido a partir da glicose, né? Que na realidade é um carboidrato de reserva para ela, tá bom? O amido virando glicose, digestão, acontece em nós, acontece também no boi, que o cara está ingerindo ali, ó, e está produzindo a própria glicose, ou produzindo a própria glicose a partir da quebra do amido. Também acontece nos vegetais, quando eles precisam consumir o amido como fonte de energia, tá? Agora olha lá o 7. O 7 está mostrando a glicose virando glicogênio. Um processo chamado de glicogênese ou glicogenogênese, certo? Que é a formação do glicogênio a partir da glicose. Então, quando nossa glicemia se eleva e o nosso consumo, né, está satisfeito, o corpo guarda essa glicose estocada em forma de um carboidrato longo em 2 lugares, fígado e músculo, beleza? Fígado e músculo em forma de glicogênio, através da glicogenogênese. E quando você precisa usar esse glicogênio, você tem que quebrar esse glicogênio para formar a glicose, como está mostrando na seta 8, no processo chamado de glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio, liberação de glicose. Acontece em quem também? Acontece em nós aqui. Então já vimos a seta 1, a seta 2, a seta 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora o que ele quer dizer? As etapas encontradas nos organismos consumidores
primários, ou seja, neles aqui, ó, certo? Mostrados na fotografia são identificados no esquema pelos seguintes números. Então, ó, gás carbônico e água formando glicose é fotossíntese. Vaca faz fotossíntese? Graças a Deus, não. Tá? Pelo menos eu não conheço uma vaca que faça fotossíntese. Então, a 1 está fora. O fato da 1 estar fora já elimina A e B. Beleza? Vamos dar uma olhada no 2. 2 a gente viu que é respiração celular. Respiração celular acontece no vegetal? Acontece, mas também acontece nos consumidores. Certo? Então o 2 está certo, já respondeu a questão. O que tem o 2 é a letra C. O 3 é aquilo que a gente viu na questão primeira lá, né? O micro-organismo digerindo a celulose, liberando glicose lá para o boi. Está acontecendo aqui também. O 6 é a obtenção de energia a partir do amido, a partir da alimentação do amido, né? Então tá lá no consumidor primário também. O 6. O 7, reserva de glicogênio, né? Ou seja, reserva de glicose em forma de glicogênio acontece em animal. Consumidor primário é animal, então rola também. E quando precisa utilizar, quebra-se o glicogênio. Então o boi também quebra o glicogênio quando precisa usar a glicose. Ok? Isso geralmente acontece em períodos de jejum, né? Onde ele precisa recorrer às reservas energéticas para dar conta do metabolismo. Show de bola? Então, letra C responde a questão. A última aí, ó, 13, também surgiram algumas dúvidas. Ela está mostrando uma relação entre o fitoplâncton e o zooplâncton, tá? E é bom para a gente prestar atenção aqui. Então, ó, a biomassa, matéria orgânica, que a gente falou na última aula, de 4 tipos de seres vivos existentes em uma pequena lagoa foi medida uma vez por mês durante o período de 1 ano. No gráfico abaixo estão mostrados os valores obtidos. A curva pontilhada representa a variação da biomassa de fitoplâncton. A curva pontilhada, então, fitoplâncton. A variação do zooplâncton está representada por qual curva? É mole essa questão, embora muita gente errou, ela não erre, tá? Ela mostra o seguinte, gente. Ela quer que você saiba a relação do fitoplâncton com o zooplâncton. Então, você tem micro-organismos marinhos lá, que são produtores, que fazem fotossíntese, tá? Que tem a produtividade primária alta, tá bom? E o zooplâncton, microcrustáceos, pequenos animais que acabam se alimentando do fitoplâncton. Então, a relação é essa. Um consome o outro, beleza? Um é produtor, outro é consumidor primário. E aí ele está mostrando o seguinte, olha lá, ao longo dos meses, o comportamento desses indivíduos. Você vê que o fitoplâncton sobe ali, né, pra caramba. Se isso fosse aqui, seria no período do verão. E depois ele declina, né, e tal. Ele quer saber qual é a curvinha que também acompanhou essa dinâmica, certo? Então, olha lá. Vamos dar uma olhada na curvinha logo na resposta, que é quem marcou aí a letra C, né? É o Y, que é o gabarito da questão, e dá para a gente analisar. À medida em que se sobe o fitoplâncton, decorre um tempo, isso é interessante. Olha quem é que sobe. O zooplâncton sobe. Depois que ele sobe um pouquinho e consome o fitoplâncton, ele declina. Logo após um tempo, olha aqui, ó, o que começa a acontecer? Ele começa a descer também. Aqui nessa curva, tá? Existem outros fatores, tá? Que na curvinha existe. Ah, Rodrigo, ele subiu aqui, ele subiu, depois ele desceu. Mas você vê que existe uma condição imediata. Dos dois cresceram juntos aqui, né? Isso aqui mostra que ou eles não estão relacionados a nada, tá? Ou eles estão harmonicamente crescendo, tá? Não é nenhum dos dois exemplos aqui, não tem como a gente afirmar. A relação de consumo que ele está mostrando aí, tá? Ela requer um pouquinho de tempo para acontecer. Então, ó, um sobe, o outro desce, de modo que o alimento vai permanecer, em média, sempre mais alto do que o cara que está consumindo esse alimento. Beleza? Você vê que ele termina proporcionalmente como ele começou. Né? Olha lá, ó, o fitoplâncton maior quantidade do que o zoo que está aqui embaixo. A mesma coisa acontece aqui no final. Ó. Ele permanece mais altinho do que o zoo que está ali, indicando o equilíbrio. Letra C, então, é a resposta. Gente, forte abraço a todo mundo aí. Até a aula.